Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Essa semana tem um assunto muito importante para conversar com vocês todos e com vocês todas, porque é sobre a saúde mental da mulher que sofre violência doméstica. É um tema tão falado, tão atualizado, tão divulgado, que a gente tem que conversar, principalmente porque eu fui convidado agora para falar numa palestra aqui no Instituto Ressoar, que é um instituto que está conosco aqui na Record há quantos anos, fazendo bem para a população carente, com vários incentivos. Eu fiquei muito honrado com esse convite de participar desse encontro sobre a saúde da mulher, a violência contra a mulher. Então eu aqui vou conversar um pouquinho com vocês sobre a saúde mental da mulher que sofre violência, né? E eu não poderia deixar de começar falando, isso até uma homenagem a uma psicóloga americana chamada Lenore Walker. A Lenore Walker é uma profissional muito importante nessa área porque ela foi a primeira a descrever os 3 estágios, o ciclo correto de como funciona a violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência na rua, no trabalho. E a gente sabe que não é só violência física, né? A mulher sofre violência psicológica, moral, patrimonial, e isso a gente tem que acabar porque não tem cabimento, é um sofrimento enorme. E a gente que mexe com saúde, a gente nota isso no consultório o dia inteiro. Então, voltando a falar desse ciclo da Lenore Walker, o primeiro estágio, são 3 estágios, né? O primeiro estágio é o estágio de tensão, onde a mulher sofre humilhações, ofensas, provocações. Então, o marido chega em casa e começa a humilhar, falar barbaridades. E qual é o sentimento que a mulher tem nessa fase? Ela tem tristeza, angústia, tem ansiedade e negação. Ela não quer acreditar. E qual é a ação? O que ela faz? Ela esconde os fatos. Então é aquela mulher que não fala com a família, se a pessoa pergunta, e aí, tudo bem? Está ótimo, tudo em ordem, né? Do segundo estágio é muito grave, porque aqui, nesse segundo estágio, o homem força o sexo, dá tapa, soco, então tem uma agressão física. E muitas vezes o sexo ele é forçado mesmo. E nesse segundo ciclo, nesse segundo estágio, o que a mulher sente na vida emocional dela? Ela tem insônia, perde o peso, fadiga, muito medo, ódio, solidão, vergonha e dor. E o que ela faz para sair disso? Ela busca ajuda de amigos, parentes, porque ela foi abusada, ela foi espancada, ela sofreu humilhação. Então ela sai de casa e ela busca ajuda de amigos e parentes ou até polícia. Mas o pior é que muitas vezes ela não vê saída para esse problema e aí sim ela tenta contra a própria vida e ela comete o suicídio. E esse suicídio é uma forma dela escapar daquela perseguição crônica que ela tem. E eu estou comentando esse podcast dessa semana porque é muito importante vocês que têm amigas, primas, familiares que estão passando por isso, mas não falam nada. Então, quando você notar esses sintomas que eu estou falando, por isso é importante a gente conversar sobre isso, ajude. E tem o terceiro ciclo, que eu falei que eram 3 etapas, né? Tem o terceiro estágio, que no meu ponto de vista é o pior, que é o estágio do arrependimento, é o chamado estágio da lua de mel, onde o homem ele se arrepende, né, de tudo que fez, então ele jura de amor, pede desculpa, faz 1000 promessas, dá vários presentes, troca o carro da mulher, dá uma viagem para ela, compra uma joia, fala que isso que nunca mais vai acontecer, né? Para mim essa é a pior fase, porque o que acontece com a mulher, emocionalmente ela fica com medo, muito confusa, ela tem culpa,
tanto culpa de sofrer isso, como ela sente culpa se ela fala, será que eu que deixei ele assim, coitadinho, né? E ela fica iludida. E o pior é que ela abre mão dos direitos e de recursos que ela tem. E, além disso, ela estreita a relação de dependência da vítima e do agressor. Ela fica gostando do agressor e isso cria um reforçamento intermitente. Psiquiatria a gente chama de reforçamento intermitente aquilo que você dá para a pessoa que sofre uma violência. Então você dá um doce, um sorvete, uma viagem, você dá carinho e ao mesmo tempo depois você fica violento com a vítima. Isso chama-se reforçamento intermitente. Então essa relação fica uma dependência da vítima e do agressor. Esse é o ciclo, são as 3 fases do ciclo de Leonore Walker, é muito famoso. E eu não poderia deixar de falar também de uma outra forma de manipulação e violência chamada gaslighting. Gaslighting é a luz de gás, né? Que é uma peça de teatro e cinema em que na década de 30 e 40 o homem chega em casa e desliga a luz, acende a luz, desliga e acende a luz. E a mulher fala, nossa, mas está acabando a luz. E o homem fala, não, imagina, você está louca, a luz está... E a mulher acredita nisso. Então, gaslighting é uma forma de manipulação e violência psicológica também, onde o abusador distorce a verdade, mente, manipula muito, desvaloriza, diminui e confunde a vítima. Então ele fala assim, você está errada, você está louca, imagina, para de imaginar coisa, isso tudo é culpa sua. Eu nunca falei isso para você, né? Você não entende nada. E o que a mulher sente por dentro na vida emocional dela? Afastamento social é a primeira coisa, ela fica anos sem ver a família, ela fica muito confusa, medo de falhar, infeliz, né? Ela mente para si e para todos os outros. E então esse é o gaslighting. E como você sai disso, né? Como que você pode se tratar? Quais são as formas atuais? Bom, existe uma terapia que nós usamos muito, que é a terapia cognitivo-comportamental, em que o psicoterapeuta ele tenta atualizar a mulher e trazer para a realidade, vivenciando esses fatos, né? Muito doloroso no começo, mas melhora muito. Tratar com antidepressivos, ansiolíticos, até estabilizadores do humor. E você que está ouvindo o nosso podcast, saiba que tem saída, tem como solucionar o problema. Você tem que sair desse relacionamento tóxico, tem que abandonar isso, tem que sair, mesmo que você tenha família, filhos. Procure estabilizar a sua situação e saber que tem tratamento sim. Então esse podcast vai para você, mulher, que passa por isso, que sofre violência, mas nós estamos sempre ao seu lado, tá bom? Então fiquem todos com Deus, uma atualização, mais uma conversa boa para a gente ter, embora a conversa tenha um fundo muito difícil, mas a gente está aqui para isso, tá? Boa semana, fiquem com Deus, até o próximo podcast, você, o doutor, um forte abraço a todos vocês. Tchau. Você e o doutor, com Antônio Spreuser.